O meu nome é Sueli, faço engenharia de produção. O trabalho apresentado são propriedades dos materiais polimétrico. O assunto destacado é o termoplástico. E o produto escolhido é a garrafa PET, por ele pode ser um material que pode ser reciclado. Quero falar sobre um pouco de polímeros antes de entrar nessa classificação de termoplástico e termofixo. Os polímeros são materiais compostos de origem natural ou sintético, com a massa maior elevada, formada pela repetição de um grande número de unidades estruturais básicas, e as suas principais características são boa resistência à corrosão, baixa massa específica e boa característica de isolamento térmico e elétrico. O plástico e o polímero, eles possuem uma diferença. O plástico é o nome popular empregado para os polímetros, pela propriedade de plasticidade que esse material apresenta, ou ainda pode ser uma das fases do polímero antes de sua conformação. Os polímeros também podem ser classificados em termoplástico e termofixo, mas nós destacamos nesse trabalho sobre falar do termoplástico, que pode ser um material conformado mecanicamente e repetidas vezes, e desde que são reaquecidos, são facilmente reciclados, parcialmente cristalino e totalmente amorfo e linear ou ramificado. Ele aquece e pode ser moldado e aonde as cadeias não são conectadas. Eu sou o Wagner, de Engenharia Elétrica. Continuando o termoplástico, nós temos a tabela 3.2, onde temos a estrutura do polímero, onde temos a tensão de ruptura, o módulo de elasticidade e a estrutura. Temos as características, todas em MPa. As propriedades físicas de polímeros é a baixa densidade, baixo ponto de amolecimento e fusão, grande deformidade, baixa resistência, baixa dureza, isolantes térmicos, resistem bem à degradação por produtos inorgânicos e pouco a produtos orgânicos. Processamento dos materiais poliméricos. A técnica usada para o processamento de um polímero depende basicamente de o material ser termoplástico ou termofixo, da temperatura na qual ele amolece, no caso do material termoplástico, da estabilidade química do material a ser processado, da geometria do tamanho do produto final. Processamento dos materiais poliméricos. Os materiais poliméricos normalmente são processados em temperaturas elevadas, acima de 1000 graus Celsius, e geralmente com aplicação de pressão. Os termoplásticos amorfos são processados acima da temperatura de transição vítrea e os semicristalinos acima da temperatura de fusão. Em ambos os casos, a aplicação de pressão deve ser mantida durante o resfriamento da peça, para que a mesma retenha sua forma. Os termoplásticos podem ser reciclados. No processamento dos materiais poliméricos, temos o processamento de termoplásticos, onde temos as pastilhas ou pó, a plastificação, que vai sobre o aquecimento, o produto amolecido, a modelagem, que é a moldagem, o produto moldado, o arrefecimento, que é a refrigeração dele, onde temos a remoção do molde, e o produto final. No nosso caso, o nosso produto final seria a garrafa PET. A garrafa PET já faz muita parte do nosso cotidiano, onde também temos a parte de reciclagens. A garrafa PET, uma vez utilizada para embalar praticamente todos os líquidos de remédios e bebidas, pode também ser encontrado em outros tipos de embalagens, em outros setores da indústria, como o têxtil, que usa o material como matéria-prima para a fabricação de tecido. Processamento do produto garrafa PET. O petróleo. Todo o processamento de produção das garrafas PET começa na petroquímica, onde o petróleo é retirado do solo e refinado através de muitos processos, os quais não citarei aqui. Depois que o petróleo passa por todos os processos necessários, as indústrias petroquímicas vendem vários derivados de petróleo. Um desses derivados é a PET. Assim começa a vida de uma garrafinha de refrigerante. Em seu processo, vem a primeira etapa, que é a secagem. A secagem da resina é uma das etapas mais importantes e críticas, pois a PET é um material que absorve a água do ambiente enquanto está armazenado. Se a resina foi submetida à fusão com esses níveis de umidade, sofre uma
sofre rápido. Segunda etapa, alimentação. É necessária a etapa que ocorre a transição de silo e a entrada da resina de PET na máquina injetora. É durante esse processo que são adicionados aditivos da resina de PET. São esses aditivos concentrados de cor, aditivos anti-chama, fibra de vidro, resinas recicláveis, etc. Durante esse estágio, a resina continua em seu estado sólido, seca e exposta a uma temperatura cerca de 100 graus. Na terceira etapa, na plastificação, é necessário o estágio em que a resina muda de estado físico. O PET é aquecido e plastificado dentro do canhão de uma injetora, com zonas de pressão bem definidas. A temperatura durante esse processo varia entre 265 graus Celsius e 305 graus Celsius. Na quarta etapa, a injeção, através do processo de injeção, a resina de PET já plastificada é transferida para o molde de pré-formas. Há circulação de água gelada no interior do molde de pré-formas. Logo, a resina de PET endurece rapidamente. Graças à baixa temperatura, ao fim desse processo, uma pré-forma de garrafa já se encontra pronta, com o gargalo definido. Quinta etapa, condicionamento. Essa etapa pode ser realizada de duas formas, através do sistema integrado e do sistema de 2 estágios. No sistema integrado, a pré-forma segue diretamente para o condicionamento, a uma temperatura cerca de 100 graus Celsius. No condicionamento, a pré-forma recebe um tratamento térmico, onde aquece mais as partes necessárias. Nos sistemas de 2 estágios, a pré-forma chega fria vinda do estoque, sendo aquecida em um forno. Neste forno, a região que precisa ser estirada será condicionada. Depois de atingida a temperatura ideal, a pré-forma estará pronta para o próximo estágio. Sexta etapa, o sopro. Com auxílio de robôs, a pré-forma é colocada dentro do molde de sopro, que contém a forma final do produto. Um pino penetra o gargalo de pré-forma, esticando-a com ar comprimido. A pressão varia entre 20 e 40 kg-forças por centímetro quadrado. O corpo da pré-forma é inflado de uma forma controlada, até que a resina tome a forma do molde. Na sétima etapa é a ejeção do produto. Esta é a última etapa, de produção de garrafas em embalagem de PET. A garrafa é injetada da máquina e se encontra pronta para ser estocada ou envasada. Existe o processo de reciclagem, como citado anteriormente. O processo de reciclagem da garrafa PET acontece da seguinte maneira. As garrafas usadas são trituradas, passando depois por um processo de limpeza e descontaminação, onde são expostas a alta temperatura e pressão, ficando perfeitamente limpas, podendo ser usadas na produção de novas garrafas. Conclusão. A resina PET é um dos mais recentes materiais para embalagem. Embora seja largamente utilizada em todo o mundo para a fabricação de embalagens, notadamente garrafas para bebidas carbonatadas, refrigerantes, água com gás, cervejas, etc., têm várias outras utilidades, sendo encontradas em diversos segmentos de mercado. O alto desempenho em resistência mecânica, brilho e transparência faz desse termoplástico o preferido de muitos setores. A leveza do PET permite produzir garrafas e frascos de alta capacidade volumétrica, com perfeita manutenção para segurança em todas as etapas: envase, empacotamento, distribuição e utilização final pelo consumidor.